Bom, operacional e as emoções, que eu acho que é o que a maioria da galera está querendo ouvir. Fiz essa introdução toda porque é importante, pessoal. Realmente, se vocês não se conhecerem, pode esquecer, não vai ser o mercado financeiro que vai fazer você aprender sobre você mesmo, sobre suas emoções, como você reage, quais são seus valores, enfim. Mas o operacional pode te ajudar. E aí eu vou compartilhar com vocês um pouco da rotina. Veja, eu não estou aqui para falar de análise técnica, porque análise técnica todo mundo aqui já ouve o tempo todo. Eu estou falando da combinação do seu mental e emocional com aquilo que você faz no dia a dia diante do computador para poder operar. Primeira coisa, reconhecer quais são os gatilhos que te abalam. Eu falei para vocês, contei a história do ano passado para vocês, deixar de ganhar o óbvio. O movimento do ano passado que eu compartilhei com vocês era óbvio, eu tinha que esperar ele chegar ao fim. E era um nível de Fibonacci, 18.200, não era um número aleatório. Né? Dentro da minha técnica fazia todo sentido. Enfim, isso eu sei que me pega. Então eu tive que desenvolver um método que me faça ser vencedor sobre esse mau hábito. Stop violino e cutucada. Caraca, como eu ficava puto quando eu comecei a operar com vocês aqui. Tipo, caraca, eu sei que tecnicamente a operação tá certa. Por que cargas d'água eu mudei meu stop antes da hora? Isso me deixava Isso louco. foi ontem a gente olhando o índice futuro. Ontem o índice futuro tinha a cara para cima. E aí ele estava indo para o stop. Eu falei pro pessoal, vamos na cutucada, porque ele tinha a cara de quem ia para cima. Então dava para pelo menos salvar, né, a operação. Então, quando acontecia o stop violino cutucada por conta de um stop que já estava ali automático, puta, isso me tirava do sério e eu queria fazer o quê? Entrar de novo. E aí gerava overtrading e, puta, tinha um dia ruim. Perder um dia ganho. O que é perder um dia ganho? O Mário fala muito sobre isso, e é surreal. Pessoal que opera o dia inteiro, tá? Eu não opero o dia inteiro, tá, galera? Eu só opero de manhã, que à tarde eu faço atendimentos, enfim. Quarta e sexta eu não atendo ninguém, não faço nada. É meu dia de ir para a natureza, para fazer outras coisas. Faço aula de pintura, eu faço um monte de coisa, que é tudo que não tem nada a ver com o mercado, nada a ver com o trabalho, que é para minha mente poder ser criativa. Então, perder um dia ganho, eu já aconteceu, mas não de ser de manhã eu ganhar e à tarde eu perder, devolver tudo, como o Mário sempre fala. Às vezes acontece na própria manhã. Eu pego o primeiro movimento, muito bem, faço tudo bonitinho como manda a cartilha, tá lá o resultado, bonitinho, meu tijolinho verde tá lá. De repente aparece uma nova entrada. E aí eu entro confiante demais, porque a primeira deu certo, e aumento o lote. Isso já aconteceu muito. E quando acontecia, eu ficava muito mal, mas muito mal. Eu falava, caraca, como é possível? Eu comecei o dia super bem, fiz a leitura adequada, como é que eu pude jogar tudo fora? Então, isso me pegava muito. E aí eu falei, meu, da onde vem isso, né? Esses vícios emocionais. Tem algumas questões que nós aprendemos quando criança. Primeiro, estar errado é um problema. Na escola, se você não tira a nota que é solicitada, você é reprovado. Seus coleguinhas de sala te chamam de burro. Você não pode fazer parte do grupinho de amigos porque você está abaixo da média. Então, desde criança, a gente aprende que errar não é bom. É raro você ter os pais que parabenizam, que valorizam quando você faz alguma coisa correta. Quando você faz alguma coisa que dá certo, quando você tem sucesso em alguma coisa, é raro os pais darem o mesmo peso quando você ganha do que quando você perde. Quando você faz alguma coisa errada na infância, vem castigo, vem punição, vem xingamento, e a gente se sente o quê? Alguém que não está recebendo amor, não está recebendo carinho daquelas pessoas mais importantes da nossa vida. E isso tudo vai gravando uma série de consequências que vale para a vida inteira. Não pensem vocês que vocês estão isentos do que aconteceu na tua infância agora, quando adultos. Vocês são apenas crianças envelhecidas, mas continua dentro de vocês, cada um de vocês, uma criança, assim como existe dentro de mim. E eu fui atrás para saber o que é a origem desses três gatilhos que no mercado me faz me sentir tão mal. E aí, consequentemente, eu vivo dias desagradáveis, né? Então, reconheçam quais são os gatilhos que fazem vocês perderem a cabeça e qual a origem deles,
Para saber a origem deles, pessoal, tem uma série de pessoas que podem ajudar vocês, que são especialistas emocionais, especialistas em autoconhecimento. Estudem a si mesmo, conheçam a si mesmo, esse é o caminho, mais do que conhecer o gráfico. Mas o que a gente faz aqui no dia a dia pode ajudar a se prevenir contra esses problemas. E aí vem o que eu faço, tá? Isso aqui, regras de ouro, não abro mão delas, ok? Obrigatório. Eu opero dólar, tá, galera? Não olho para o índice, então as referências aqui, elas estão conectadas com aquilo que acontece no dólar. O que é obrigatório? Se eu vou fazer um trade a favor da tendência dos 60 minutos, tendência leia-se 60 minutos, tá? Eu não olho a tendência dos 5 minutos como tendência do mercado, olho sempre os 60. Se eu estou a favor da tendência dos 60 minutos, no mínimo, o meu alvo tem que ser de 25 pontos na extensão de 61,8. Extensão, não projeção, tá? Extensão. Quando eu falo projeção, Mário, é a projeção clássica. Eu uso muito mais a projeção clássica do que a extensão para determinação de alvo, tá? Mas eu aprendi com vocês as extensões aqui como determinação de alvo, essas coisas, eu falei, bom, faz sentido matematicamente. Eu fiz lá a correlação dos fibos e percebi o que estava em jogo, falei, faz sentido. Se eu estou contra a tendência, ou seja, porque pode acontecer, você está num trade que no gráfico de 5 minutos a tendência é de alta, como a gente pegou o dólar aí semana passada, especialmente, quando a tendência de baixa nos 60 minutos é clara e evidente. Mas existem, às vezes, trades para você poder fazer contra essa tendência dos 60 minutos. Ela tem que ter pelo menos 35 pontos de alvo, senão eu não entro. Isso aqui que está em vermelho, galera, não abro mão. Se não tiver esse espaço para eu operar, eu não entro. Por quê? Eu percebi que no dólar, os stops técnicos, na média, não é que é cravado, mas na média, eles giram em torno de 15 pontos. Então, se eu estou entrando com um risco de 15 pontos a favor do mercado, 25 pontos é um bom trade. Se eu estou entrando contra, ou seja, meu risco de tomar um stop pode ser maior porque eu estou indo contra a tendência principal e o mercado pode, por alguma razão, vir contra o meu trade, então o alvo tem que ser de 35 pontos. Por que isso aqui é importante? Como que isso me ajuda no emocional? Porque se eu estou entrando a favor da tendência dos 60 minutos e a favor da dos 5, eu nunca opero contra a dos 5, isso é óbvio, não preciso nem entrar no detalhe, é sinal que eu vou ter impulso, que eu vou ter momento suficiente para ajustar o meu stop quando vier o primeiro pullback, ou seja, a primeira barra contra a minha entrada. Quando a primeira barra vier contra a minha entrada, eu já sei que o fundo dela pode ser o meu próximo stop. Então, eu vou ter um espaço, vou ter impulso a favor dos dois time frames. Quando eu estou contra dos 60 minutos, eu preciso de mais espaço para poder ajustar meu stop. Porque quando é contra a tendência dos 60, eu não sei o quanto o pessoal presta atenção nisso, nem sempre o trade vai rápido. Ele demora, o Mário fala muito do impulso das 3 barras, e eu comecei a perceber isso, coisa que eu não tinha antes, Marião. Obrigado, tá? Porque eu não olhava para isso e as suas aulas ali, a apostila ajuda demais. E eu falei, nossa, é verdade. Quando o mercado forma 3 barras consecutivas, é sinal que vai vir provavelmente uma pausa. Mas isso normalmente acontece quando? Quando você está com os 5 minutos alinhado com 60. Eu não sei o quanto você já reparou nisso, Mário, mas que no caso é a média de 200 dos 5 minutos alinhada com a de 20, remete a esse cenário que eu estou falando. Então, é mais difícil você ter esse tipo de cenário. Então, emocionalmente, o que me ajuda? Eu saber que eu estou entrando com um espaço maior de trading. Galera, várias vezes vem sinal de trading, e eu tenho certeza absoluta que o André, e antes até o próprio, mais ainda o Zé, eles indicavam para vocês a possibilidade de entrada porque estão numa sala ensinando vocês que querem trade a todo momento. Porque eu tenho certeza que eles não entrariam para fazer 10 pontos numa entrada no dólar. A não ser que você vai entrar muito pesado, sabendo que é um scalp que você vai fazer. Do contrário, não faz sentido, né? Como é que eu vou pôr em risco 10, 15 pontos no mínimo, que é o que o dólar gera aí numa entrada média, para fazer 10 pontos? Tipo, caraca, emocionalmente isso faz um mal danado. Emocionalmente. Meu foco é sempre esse. Aí o que eu tenho? Tem essa regra aqui, ó, ilimitado. Isso aqui eu posso fazer quantos trades for no dia. Eu tenho que ter o alinhamento entre os time frames de 65 minutos. Ambos têm que estar no mesmo a favor, mesma tendência.
Entrada sempre depois de um pullback. E o momento tem que ter volume. Do contrário, não entra nessa característica de ilimitado. Tá? Se eu tenho esses 3 elementos, lote cheio. Tudo isso que eu estou escrevendo aqui tem uma planilha, tá, galera? Eu vou mostrar para vocês a planilha. O que eu faço uma vez por dia no máximo? Esse tipo de trade que está aqui. Um pivô nos 5 minutos, ou seja, a média de 20, mostrando que os 5 minutos está em alta quando o ativo está nos 60 minutos em baixa. Mas é um pivô de alta nos 5 minutos. A favor da média de 20, tudo bonitinho. Então, beleza. Um candle, isso é uma possibilidade. Um candle de reversão ou na pedra. Sim, Cris, eu faço ordem na pedra. Não tenho problema se eu tomar um stop. Nenhum. Se eu tomar um stop na pedra, não tem problema. Desde que seja o primeiro teste num FIBO semanal de 61,8 ou de 100%. Se não for um FIBO semanal de 61,8 ou de 100%, eu não entro em nenhum desses cenários aqui de reversão. Então, o pivô de 5 contra a tendência de 60, ele tem que vir depois de um FIBO semanal ter sido atingido. E a mesma coisa vale para um candlestick que mostra uma reversão ou uma entrada na pedra se é algum teste que já foi feito. Como o dólar, por exemplo, fez essa semana, o próprio Mário falou na sala, uma entrada que eu não fiz. O Mário até desenhou. Nós estamos aqui numa resistência que já foi testada 3 vezes. Então, pode ser que seja uma armadilha. Que dia que foi isso? Foi ontem? Acho que foi ontem, anteontem, não lembro. Que bateu... Você lembra, Mário? Foi anteontem. Foi anteontem, né? Que teve uma armadilha. Aí depois o pessoal ficou perguntando da armadilha. E aí você falou assim, pode ser uma segunda armadilha, mas normalmente ela já vai um pouco abaixo do preço anterior e tal. Esse é o tipo de trade que eu não faço. Porque já testou o FIBO semanal. Não vou me arriscar ali, né? Prefiro esperar, né? Então isso daqui me ajuda emocionalmente para quê? Porque o ajuste do stop fica favorável. E o mais importante, nesse trade de uma vez por dia, eu entro apenas com metade do lote que normalmente eu entraria, tá? Limite de loss por dia, 2. E limite de loss por semana, 4, tá? Felizmente, stop por semana, faz tempo que eu não preciso deixar de operar. A última vez foi o ano passado, como eu compartilhei com vocês. E 2 stop por dia, a última vez que eu tive isso daqui foi em março. Desde março não tive nenhuma experiência parecida com isso, tá? Me perguntem, se vocês quiserem fazer perguntas, perguntem. Agora, durante o pregão, né, galera? Você fala, puta, René, você está falando de emoções. O que eu faço antes de boletar? E aí, cada um na sua rotina tem que encontrar uma maneira de fazer. Primeiro lugar, plano de vida, né? E o plano de trade. Qual é a correlação que existe do que você vai fazer no dia de hoje com o plano da sua vida? Não é o plano semanal, não é o plano mensal. Tem que pensar grande, galera. Tem que pensar no longo prazo. Veja, eu tenho 41 anos. Comecei a operar com 37 para 38. O Cris também falou, começou com 30 e tantos. O Mário começou cedo, outros tantos que estão na sala. Gente, se você cuidar da sua saúde, se você se alimentar bem, somos seres que vamos viver mais de 90 anos. A não ser que aconteça um acidente. Eu estou tirando da conta aqui os acidentes. Mas de maneira saudável, você vai viver 80, 90 anos com tranquilidade. Cara, não vai acabar em um único dia a sua vida. Especialmente no mercado financeiro, que é democrático. Todos podem participar 24 horas por dia, se você for alguém que pode operar mercados mundo afora. Então, qual é o teu plano do dia? E o plano do dia tem que ser o quê? De acordo com o planejamento da sua vida. Não é para você recuperar o que perdeu ontem. Porque esse é um tipo de pensamento que desenvolve um vício de quando você perde, você é capaz de recuperar. E eu lembro do André falando disso. O André falou várias vezes aqui já. Eu, quando tomo um stop, não tem problema, porque eu sei que eu vou recuperar, porque 85% das vezes eu recupero. Isso o André falando empiricamente. Ele falou que não tinha o cálculo disso. Não sei se você lembra desse bate-papo, Cris, porque o Mário não estava... Sim. Ele falando sobre isso. E eu presto sempre atenção. Tudo que é comportamental que vocês falam, eu vou prestando atenção. Enfim, limpeza. O que é limpeza? Limpeza é o seguinte, som. Né? Vocês, por exemplo, ouvem música na sala.
eu não ouço música na sala. Eu tiro a música de vocês, por quê? Porque isso, o que a música vibra, aquilo, aí vai, claro, cada um tem que ter sua liberdade, mas eu tenho convicção de que a vibração da música, aquilo que a fala, né, da música promove, tem energia. E essa energia pode ser uma energia desconexa daquela que eu quero estar na hora de operar. Então eu desabilito o som de vocês e fico aqui ouvindo música clássica o tempo todo, é o que eu ouço. Às vezes ouço um jazz, tudo, mas sempre sem nenhuma fala, somente com instrumental. Isso é um exemplo de limpeza do ambiente. Outra questão. René, você sabe que a gente coloca a música na sala, mas, por exemplo, eu mesmo, eu não escuto a música. Eu já sei, porque eu já sei disso porque você falou. Eu não sei que música tá tocando, galera. Você falou outro dia. Eu também deixo desabilitado, cara. Eu não escuto a música. É que foi concordado aí que na sala do André ficaria música, mas, por exemplo, quem é da minha sala, não tem música para minha sala, porque na minha sala eu cheguei a fazer enquete com o pessoal e o pessoal não queria música. Sim, é muito pessoal, né? Eu não estou dizendo aqui que tem certo ou errado. Ah, Renê, o que o projeto 10% ajudou nesse tempo? Eu vou falar, Marinaldo, muito boa sua pergunta. Enfim, a questão da música, cada um tem a sua maneira, né? Mas ela tem a ver com essa limpeza que eu estou falando para vocês aqui. Então, o som é importante. Outra questão que é muito importante de limpeza, pessoal, é meditar. Fazer uma meditação antes de entrar. E meditação tem várias técnicas que vocês podem aprender. O GG fala muito sobre isso. Eu gosto muito do trabalho dele justamente porque ele dá bastante foco nisso. Então, antes de boletar, respira profundo, fecha os olhos, se concentra, lembra do teu plano de vida, lembra que você está diante de uma ferramenta de liberdade, uma ferramenta de construção de sonhos, e que ela vai permanecer diante de você até o seu último suspiro no nosso querido planeta. Então, limpe a sua mente. Não fique com a ideia de que você vai recuperar o que foi no dia anterior, ou que você tem que pagar uma conta que você tem alguns dias para saldar. Veja, o mercado é importante você ter essa consciência que ele é incontrolável. Você só controla você mesmo. Então, essa limpeza que eu estou falando é fundamental. Eu já operei sem fazer esse tipo de limpeza? Já. Invariavelmente eu me dou mal. Invariavelmente eu me dou mal. Tá? Então, essa limpeza mental é importante. Visualização. Isso eu faço depois que eu já fiz as análises gráficas. Então, eu faço a análise gráfica do dia, tem um radar que eu vou mostrar para vocês aqui na planilha, eu olho para o meu radar, deixo claro o que está acontecendo, faço o ajuste no profit do tamanho que eu vou operar, os lotes que eu vou operar, né? E com isso, eu faço uma mentalização, uma visualização, eu operando, né? Como que eu vou operar. Por exemplo, o Mário falou hoje, pessoal, acredito que é mais saudável operar no dólar vendido e no índice comprado. Pelas razões dele, porque ele fez a análise que o mercado global inteiro estava lá perto do topo histórico e outras questões, ele acreditou nisso. Imagine que você pega essa informação, se visualiza operando dessa forma. E caso o mercado não vá a seu favor, não opere. A não ser que você seja emocionalmente bem treinado para virar o seu mindset de vendido para comprado ou vice-versa, sem se preocupar com o resultado que isso pode ou não acontecer depois. Mas emocionalmente você tem que estar preparado. E a visualização te ajuda nisso. Tá? Diferente de você, Marião, eu estava esperando alta no dólar, tá? Depois eu vou explicar o porquê. Ativação, gatilho de ancoragem. Pessoal, cada um de vocês pode desenvolver isso, é uma técnica poderosa. Eu fecho meus olhos e eu afirmo para mim, faço uma afirmação. Né? No caso aqui, eu sou trader. Né? Eu não falo, né? Eu mentalizo, eu sou trader. E eu tenho uma imagem do que é ser um trader, do que é ser sereno, do que é ser frio, do que é ser inabalável, não importa o que o gráfico faça na minha frente. Eu fecho os meus olhos e ativo esse meu estado emocional. A partir do momento que eu faço isso, eu estou no trade, eu estou no flow, eu estou no fluxo. Eu olho para o gráfico tranquilamente, de maneira serena, porque eu sei o que eu estou fazendo ali. E, claro, eu tenho que ter a estratégia do trade, projeção mais lote, que aí, por isso que eu falei, Marião, que eu estava numa posição, esperando uma posição diferente no dólar do que a que você estava esperando. Aí, o que acontece depois de boletar? Né? Espera aí que a apresentação deu uma...
Opa, vamos lá. Foi. O que acontece depois de boletar? Respiração consciente, mindfulness. Ou seja, é o tempo todo. Se eu estou dentro de um trade, é inspirar e expirar lentamente e atento na minha respiração. É a primeira coisa que eu faço. A partir do momento que minha ordem deu entrada, eu entro nesse estado. Não abro mão disso. Por quê? Porque o meu ajuste de stop tem que ser sereno, tem que ser racional e não emocional. Então, eu presto atenção na minha respiração. Mantra de afirmação pessoal. Esse mantra de afirmação pessoal é interessante. Quantas vezes, Mário, já aconteceu na sua jornada, e Cris, de vocês estarem dentro de um trade que tecnicamente você fez toda a análise bacana, e aí uma barra começa a ser formada contra a sua posição, e você estopa antes dessa barra terminar. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Tá sem som, Marião. 1 milhão de vezes, pelo menos 1 milhão de vezes, sei lá. E você, Cris? Muito. Até digo assim, hoje não tanto, né? Mas no início, cara, eu começava a ver uma barra vindo em direção ao meu stop, eu tinha aquela ideia genial, vou economizar este stop. Então, se eu ia perder 15 pontos, eu zerava com 10, economizei 5, né? Uma ideia idiota, mas que naquele momento você acha ela genial, né? Só que aí o trade vai lá, você tinha um stop de 15, ele vai lá no 14, vira e vai lá e dá o teu gain. E tu fica assim, olha a caca que eu fui fazer, né? E isso é uma das coisas que me levou a chegar no que eu sempre digo para a galera, a desapegar totalmente do financeiro. Perfeito. Né? Eu opero buscando uma operação de excelência, né? Cumprir o meu plano à risca. Ponto. Porque, afinal de contas, quem planejou? Eu. Né? Então, eu não me dou o direito de ir contra um plano que eu mesmo fiz. Se o plano é teu, o René que se dane. Eu não vou seguir o plano do René. Mas, cara, o plano é meu, eu não posso me sabotar. Né? Exato. Então, foi muito difícil fazer financeiro, sai fora. Mas depois que você consegue isso é libertador demais. Você não está preocupado, cara, se vai dar 5 pontos, 10 pontos, 50... Você vai operar da maneira que tem que ser. Isso você simplesmente muda de patamar quando consegue chegar nesse estágio. O que eu fiz para chegar nesse estágio? Eu criei um mantra. Então, eu falo para mim o tempo todo. Eu espero a barra terminar. Eu espero a barra terminar. E fico, mentalmente, eu espero a barra terminar. Tem vezes que eu olho para a porcaria do cronômetro e falo, anda mais rápido. Mas... Sim, parece que ele para, né, cara? mas eu fico repetindo, eu espero a barra terminar. Tudo isso é o que, pessoal? Para controle emocional. Validação de momentum. O que é, depois de boletar, validação de momento? É a questão da formação do trade, como o Mário fala tanto. Ele tem a primeira barra de impulso, normalmente, se ele está no momento bom, ele vai criar uma segunda, ele não vai interromper. Se ele já não criou uma segunda barra de momento, fique atento para o ajuste do stop. Mas se ele criou uma segunda barra de momento, então você espera até uma barra oposta acontecer. Antes disso, eu não me mexo. Eu só me mexo caso venha uma barra contrária, e aí eu tenho que me preparar caso ela vá fazer meu stop ser acionado, né? E aí, o ajuste de stop, gain e loss é com Fibonacci. Então, antes de entrar, eu já tenho o Fibo desenhado. Eu já sei até onde eu quero chegar. Lembra que a minha primeira regra, Cris, eu tenho que ter um número de pontos suficiente no trade para eu entrar, senão eu não entro. Então, eu já tenho, o Fibo já está na tela. Mas eu acho, só te cortando um pouquinho, eu acho que isso é essencial, é primordial. Antes de você boletar, você tem que saber qual o seu alvo, qual o seu stop, tamanho do lote. E, cara, isso é a primeira coisa, né? A gente vê a galera aqui,
Onde é que eu coloco o stop? Cara, se você não sabe onde coloca o stop, você não sabe por que entrou, e com certeza você não está com o lote no tamanho certo para o seu gerenciamento de risco. Né? Essas coisas, elas andam juntas. Então, é o que eu digo para o pessoal, boletar é a última coisa a ser feita. Né? As pessoas confundem boletar com operar. Galera, não confundam. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Boletar é a última ação que você vai ter no conjunto de operar o mercado. Você estuda, projeta, determina onde é que vai ser sua entrada, onde é que vai ser seu stop, por consequência disso, se ele cabe no seu gerenciamento de risco, né? Com quantos lotes você pode entrar pelo seu gerenciamento de risco, onde é que é o seu alvo, se você faz parcial, se não faz, onde é que você vai sair. Tudo isso feito, você boleta. É a última coisa. Né? E a galera confunde, a galera acha que operar mercado é estar boletando freneticamente, é aquele giro louco, tá no game. Cara, esquece. Né? Esquece. Eu tenho um amigo que diz, a primeira vez que ele me disse isso, eu comecei a rir e depois eu comecei a cuidar. E hoje eu compartilho do pensamento dele. Até hoje, eu não vi nota de corretagem com mais de uma página positiva. Porque o menos é mais. Quando o cara começa a correr atrás do rabo no giro, não vai, cara, não vai, não funciona. Então você tem que seguir o plano. Aí a coisa dá certo. Sim. Bom, isso tudo, Cris, que você Renê, falou... Oi, deixa fala aí. eu só interromper vocês. Eu vou pedir desculpa, pessoal. Eu tenho um compromisso agora, eu vou precisar sair. Beleza. Vou deixar você aí com o Cris e depois eu vou assistir aí a gravação aí para ver como é que foi o resto. Tá bom. Obrigado, Show de Marião. bola, Mário. Ó, um prazer aí ter você aqui junto no Projeto 10% e nós vamos combinar para você vir mais vezes aí. É uma honra estar com vocês aqui, poder fazer parte. Eu uso várias ferramentas aí no dia a dia para me ajudar e vai ser uma honra poder compartilhar com vocês aí. Pô, não, vai ter mais vezes sim, com certeza. A gente vai fazer igual a gente fez com o Guilherme, que a gente vai fazer com o Felipe. Daqui 2 meses aí, você volta de novo aí. Legal. A gente tá sempre alinhando aí. Bacana, Marião, bacana. Gratidão. Obrigado por tudo que você faz aí todos os dias. Tenho aprendido demais aí com você, cara. Obrigado. Pô, fico muito feliz. Vindo de uma pessoa mais velha do que eu, é uma honra enorme isso. Fico muito feliz. Cara, obrigado pela confiança. Essa questão da idade, cara, é interessante, mas mais interessante é a experiência. Você é muito mais experiente que eu nesse negócio, domina já há muitos anos, e eu tenho que aprender com quem já experimenta mais tempo que eu tenho que ser humilde para isso, não importa a idade, né? Então... isso é importante também. Gratidão, cara, gratidão mesmo. Mas foi um prazer. Vou deixar você aí com o Cris aí, com o pessoal da sala, e depois eu vou assistir a gravação e aí a gente vai combinar para você vir de novo. Fechou, combinado. Fechado. Bom, uma coisa que pouca gente faz, eu acredito, é agradecer. Não importa o que aconteça no seu trade. Se você ganhou, agradeça porque você fez com excelência, como o Cris falou agora há pouco. Se o seu stop foi acionado, agradeça também porque tem um aprendizado. Vai estudar aonde foi que você se precipitou, aonde que alguma coisa saiu fora, ou se você fez tudo conforme o seu plano e o seu stop te preservou. Agradeça também. Né? Então, agradecer. Treinar a sua mente que a gratidão existe dentro de você, não importa o cenário, transforma a sua vida, em tudo, não só no trade. Então, praticar a gratidão é muito importante. O que eu fico me perguntando ao longo do pregão, né? Se eu estivesse na posição oposta, ou seja, se eu estou comprado, se eu estivesse na posição oposta, vendido, onde eu me defenderia? Onde pode ser um ponto de defesa? Né? E se eu estivesse na posição a favor, onde eu me defenderia? Então, se eu estou comprado e eu estou entendendo que o institucional pode estar comprado, aonde esse cara iria se defender? Aonde que isso aqui me ajuda, Cris? Naquelas barras que são as barras de início de movimento. Muitas vezes a gente tem um pivô sendo formado e que não está muito claro. De repente vem uma barra mais forte e que ativa o movimento e dali, a partir daquele instante, realmente o ativo
tomou uma frente e foi embora. É sinal de que aquele ponto, no caso eu fiz para cima, né? Então é sinal que os compradores, ali naquele ponto, eles entendem que é uma posição a ser defendida. Então eu fico me perguntando para saber o seguinte, qual é o espaço, qual é o tamanho que eu tenho, qual é a janela de operação que eu tenho para saber se eu vou operar ou se eu não vou operar, respeitando a questão lá dos pontos que eu comentei anteriormente, tá? Então eu fico me perguntando isso constantemente, tá? Isso me ajuda e me ajuda muito, né? Hábitos vencedores, que eu vou trazer para vocês, aí vou mostrar a planilha, tá? Que a galera talvez queira saber da planilha. Minha planilha é super simples, tá? Não é igual a do Gabriel, pô, top demais. Gabriel ou Guilherme? Ah, o Não lembro. Gabriel humilhou com aquela planilha, né, cara? Gabriel, né? Pô, Não, sensacional. Guilherme. É Guilherme, né, Guilherme? Guilherme. Pô, sensacional. Tipo, a planilha do cara, pô, não tem nem o que falar. Humilhou com a planilha dele. Bom, o que são meus hábitos vencedores, Cris? Não abro mão disso aqui. Atividade física regular antes do pregão, porque tem um efeito hormonal. O André falou sobre isso hoje quando ele entrou aqui, né? E Sim. quando eu observo vocês aí do projeto, uma das coisas que eu sempre observei, eu falei, nossa, cara, esses caras são feras operando. Mas, cara, como que eles conseguem cuidar da saúde deles? Percebo que a saúde desses caras pode ser melhor. Aí, o seu caso foi ficando mais evidente, porque você compartilha aqui, né, o que acontece. E do André, acabou acontecendo agora também dele ter essa pausa. Mas para mim é fundamental. Tipo, eu sou maratonista não porque eu amo correr. Não, porque eu escolhi um esporte que eu possa praticar em qualquer lugar, que eu não precisa de estrutura. Sim. E que eu ponha meu coração para bater acima de 130 batimentos, cara. Tem que ser. Não tem como, tem que botar para o corpo para funcionar. E, claro, isso vai me liberar ocitocina, dopamina, todos os hormônios que são da felicidade, da realização e tudo mais, me ajudam, tá? Então, isso tem que ser antes do pregão. Muitas pessoas que vão assistir esse vídeo provavelmente vão falar, pô, eu treino à noite. Ok, cada um faz da forma que entende. O que eu entendo é, se eu já descarreguei tudo que eu tenho que descarregar de hormônio no meu corpo antes de entrar no mercado, não é apertando a boleta que eu vou satisfazer essa minha necessidade fisiológica. Então, isso me ajuda, né? Sono de qualidade. O que acontece? Antes de dormir, todos os dias, 60 a 90 minutos que eu não assisto absolutamente nada. Ah, mas eu vou assistir uma aula do Ogro ou uma aula do Mário. Não faça isso antes de 60 a 90 minutos do seu sono. 60 a 90 minutos antes do seu sono é para você desligar o telefone, desligar a televisão, conversar com a sua família, conversar com seus amigos, relaxar, falar sobre coisas boas, né? Vai desacelerando, né? Vai baixando o ritmo, né? Exatamente. Vai diminuindo o ritmo para você conseguir ter uma noite de sono adequada. Nutrição leve e hidratação. Então, isso eu estou falando aqui de manhã. Cada um tem seu hábito de alimentação, mas se o mercado abre às 9, cara, você tem que fazer uma refeição leve ali por volta das 15 para as 9, 10 para as 9, para você não sentir fome ao longo do pregão. Porque se você tiver com baixa energia durante o pregão, se faltar energia no seu corpo, naturalmente tua mente não vai trabalhar tão bem. E a hidratação, o órgão do nosso corpo que mais consome água é o cérebro. Então, é importante que você se hidrate o tempo todo. Podem ver que eu estou falando com vocês, eu não sei quem é, que a minha câmera nem sempre tá para a galera, mas eu estou aqui tomando água o tempo todo. Não parei de tomar água que eu estou falando com vocês. Então, tem que hidratar o corpo, tá? Isso se eu não faço, eu sinto falta. Tudo que está nessa lista, se eu não faço, eu sinto falta. Respiração consciente e meditação, das 8h45 às 9. Isso volta lá no slide anterior que eu falei para vocês da limpeza e da visualização. É nesse período aqui, 15 minutos antes do mercado abrir, eu estou fazendo esse exercício. Isso aqui, cara, é fundamental. Opere segundo sua própria análise. Evite entrar somente se o professor indicar um sinal. Tem muita gente na sala que só entra se vocês dizem que ali é um sinal ou deixa de ser. Enquanto você não for capaz de, sozinho, desenhar o seu próprio gráfico, entender o que está acontecendo no mercado e acreditar no seu trade system, você jamais vai ser emocionalmente equilibrado diante do mercado. Bingo. Isso aí cara, não tem como ser diferente, porque você não pode ficar dependente
né, de um estudo de terceiro para você fazer o seu dia acontecer e, por consequência, a sua vida, o seu sonho. Você não pode terceirizar isso, né? Você tem que trazer isso. Então, você vem para cá para quê? Para aprender a fazer isso, né? Uma vez que aprendeu, cara, faça suas análises, faça suas coisas, e durante o dia você vai validando isso. Ah, ó, eu estou evoluindo, a minha análise está dando igual a do Mário, né? Ó, eu tracei o meu fibro igual ao do André. Beleza. Agora, tem muita gente, galera, que na boa, o cara abre o Profit e não traça um estudo. O cara fica só, aqui dá uma entrada, aqui dá uma venda, aqui dá uma entrada, aqui dá uma venda. E isso está errado. Exato, exato. É muito importante para você ganhar confiança e consistência, você tem que ser capaz de fazer seus estudos, né? Não tem como ser diferente. O pessoal perguntou da atividade física. Veja assim, quanto mais o seu batimento cardíaco subir, melhor. Porque perguntaram se pode ser treino de força. Pode ser também, se você gosta de praticar musculação, essas coisas. Importante você estar numa atividade física, pôr seu corpo para se mexer. Se você faz só musculação, tem uma atividade simples para você fazer que pode te acelerar o seu coração e que vai fazer você também fortalecer seu corpo, que é fazer prancha, fazer estabilidade. Faça a prancha respirando profundamente, que você vai perceber que além de tonificar os músculos que tem que tonificar, seu coração começa a bater mais acelerado porque você está numa postura onde demanda força. Então ele tem que bombear mais sangue, mais fluxo para os músculos, então isso faz você aumentar o batimento cardíaco. Se você não é fã de algum esporte de cardio. O ideal é cardio, mas não é uma regra. Essa outra regra aqui, ó, se levou um stop, espera até a próxima onda de Elliott. Para quem conhece os conceitos da onda de Elliott, ótimo. Para quem não conhece, tem muito para aprender e não vai ser aqui na sala. Vez ou outra o Mário fala sobre o que é a onda de Elliott e tal, mas quem está na sala do André não vai ouvir o André explicando a onda de Elliott. O perfil do André não é esse. Então não espere isso. Vai até lá nas aulas, tem tudo lá, estuda o que é a onda de Elliott. E por que eu coloco aqui, se levou um stop, espera até a próxima onda? Porque senão você vai querer fazer uma nova entrada dentro do mesmo movimento, sendo que a sua primeira entrada já não deu certo. Então, para você acalmar seu emocional, deixa o trade andar, né? O trade não, né? Você já está fora do trade que você tomou o stop. Deixa o mercado andar até o próximo ponto de verificação e aí sim você toma a decisão do que você vai fazer. Mas não tente entrar dentro da mesma onda de Elliott, né? O Mário falou sobre isso de forma indireta, quando ele falou hoje no dólar, que teve um primeiro sinal e aí depois veio um gift. E aí ele falou, olha, quem não entrou no primeiro sinal, agora no gift está mais afastado. Então, se você não entrou no primeiro sinal, por que você vai entrar no segundo? Né? Enfim, é esse tipo de conceito aqui que eu estou trazendo. Registro diário das suas reações emocionais diante de cada cenário de trade. Então, primeira coisa, entrou com um lote que fez você se emocionar demais, é sinal que seu lote tem que ser menor. Outra questão, entrou num setup, num tipo de setup, que você logo entra e já está ansioso para mover o stop, é sinal de que esse setup talvez não seja o mais favorável para você. Como, por exemplo, o pessoal que participou antes falou que não opera VWAP. Ok. Né? Se esse setup te deixa ansioso, não opere. Né? Escolha aquilo que você vai operar e foque naquilo. Aqui tem uma dica importante, Cris. Vale para todos. Tudo aquilo que a gente aprende na vida, você desenvolve automação depois de cerca de 90 dias ininterruptos de prática. Uhum. Então, você escolhe um setup para operar, opere pelo menos durante 90 dias aquele mesmo setup. Para isso entrar dentro da tua mente e se tornar automático no seu movimento. E até eu julgo um prazo também coerente para que você possa fazer uma estatística de aproveitamento desse setup, né? Sim. Porque com menos de 90 dias você não tem uma estatística que te dê o mínimo de credibilidade, né? E aí a galera fica operando. Faz um trade num setup, outro trade no outro. Eu falei isso, acho que semana passada. Não estou dizendo, galera, que você tenha que aprender e ter um método só. Não é isso. Porque a gente tem que explicar muito bem para não deixar
coisas, né, soltas. Eu acho que todos nós temos que ter mais de um setup na caixa de ferramentas, né? Você Sim. tem que saber se virar, mas não dá para ficar fazendo uma salada de fruta. Então, eu opero regressão à média. Eu vou operar regressão à média. Ah, o mercado virou, a volatilidade está alta, teve um evento, não tá funcionando. Bom, eu vou abrir minha caixa de ferramenta, vou guardar o regressão à média e vou pegar outra coisa lá de dentro. Mas não dá para fazer essa bagunça que a galera faz, opera isso, opera aquilo, tá no 5, tá no 15, tá no 60, voltou por 2 minutos. Cara, não vai funcionar. Infelizmente, não vai funcionar. Exato. Falando em time frame, a última questão aqui do Hábitos Vencedores, que é agradecer incondicionalmente. Eu já falei, né, do agradecer antes, então tá aqui de volta.